Essa é uma canção de Biel Cavalcante, Retirada. Galo cantou, ele partiu na alvorada. O céu se abriu, o sol sorriu na invernada. Canto breve da araponga, invadindo o sertão. Boiadeiro deixou a boiada, feita água corrente no chão, deixando a semente de ser para sempre peão. Pé na estrada, folhas no chão, música ao vento, outono, vento é paixão. Pé na estrada, folhas no chão, música ao vento, outono, vento é paixão. Noite chegou, no horizonte é cavalgada, festa de amor, chuvas de estrelas, madrugada, versos tristes em milongas, som de viola e canção. Violeiro pediu a viola, em prece lembrou o peão, que foi pra cidade, deixando pra trás a razão. Traz a certeza no coração de ver sorrindo gente humilde sem pão. Traz a certeza no coração de ver sorrindo gente humilde sem pão. Olá, amantes da música brasileira. Carlinha, Tudo bem, Juscelino? Como é que você tá? tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Estamos bem acompanhados ou não? Estamos muito bem acompanhados. Hoje é dia de muita cultura aqui. Hoje é dia de muita cultura. Estamos demais. Almoçamos com ele aqui antes de começar a gravar, né? Já ouvimos várias histórias. Nossa. Tem bagagem, tem bagagem. Quem que tá aqui, Carlinha? Hoje nós estamos aqui com um cantor-compositor maravilhoso, Maringá Borghetti. Que maravilha, que satisfação estar aqui com vocês. E eu sinto privilegiado, vamos dizer assim. A gente que se sente, né? Total. Tentamos uma conversa, seria a primeira
online, do Online, Musical Entrevista tipo, e tal. pós-pandemia, né? Pós-pandemia, né? Porque na pandemia a gente fez várias, né? Sim. Assim, por cal. Mas depois acabamos perdendo esse costume e tal. Tentamos retomar e tava travando alguma coisa. E aí, Maringa, aconteceu o negócio. Ah, A gente falou, na hora que caiu a ligação, a gente falou, gente, a entrevista seria tão incrível aqui, por conta do papo, por conta da Sim. conversa, por conta de para onde estava indo, por conta de toda a cultura que você já mostrou aqui, né? E tudo que você pode trazer. Então, obrigado por ter aceitado o convite de vir presencialmente. eu que aceito, eu que agradeço, né? Maravilha. Que foi um belo convite e coincidiu, né? De eu estar passando Pô, por aqui. É verdade. É verdade. Tivemos essa sorte também. É, É verdade. Agora, a gente vai começar falando sobre o lançamento mais recente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Retirada. 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 Retirada é uma canção de Biel Cavalcante, um cantador, compositor lá de Ilha Solteira. Ele é próximo da onde eu moro, Ilha Solteira, São Paulo. E uma canção que já fazia parte do meu repertório, das nossas rodas de viola. E canção que eu sempre toco nos meus shows também. E agora, só agora recente, eu resolvi gravá-la, né? E entrou nesse meu disco, esse último disco. E nós lançamos ela agora como um single, né? A gente chama de... Vamos soltar o coelho. O coelho tá solto. E aí, o coelho sai, faz a corrida e a galera vai atrás, né? Então soltamos o coelho aí, a Retirada é uma canção dele. O Biel Cavalcante eu conheço ele do festival de Ilha Solteira, tem um festival de MPB lá, e é uma figura assim na cidade. Sabe aquele cara que deu aula de violão pra todo mundo aprendeu a tocar com ele na cidade. E aí ele faz parte, eu digo que ele é um desses... Acho que a música brasileira tem bastante malditos, né? Ah, sim. E nas suas regionalidades também tem, né? Então, quando a gente fala dos malditos da música popular brasileira, você lembra de uns nomes maiores, né? Mas eu digo que nas regiões também tem os seus Os malditos nem tão malditos nem assim. tão né? malditos que ficam para trás, sabe? Ele é um desses grandes, um grande musicista, compositor, cantor. E é um cara parceiro nosso. E aí eu gravei a música dele agora, Retirada. Cara, essa coisa dos malditos é realmente, né? A gente vendo aqui, né? Todo canto do país a gente vê figuras assim absurdas, incríveis, que a gente fica se perguntando Sim. por que Eu, existe esse reconhecimento. eu costumo dizer que a criatividade ela não tem CEP, né? Ela tá em tudo quanto é lugar. Então, e é isso. Então, todo lugar que você for, né? Você sempre vai encontrar alguém talentoso, alguém fazendo algo muito bonito, né? Então, assim, a gente que dá umas viajadinhas por aí, não viaja tanto, mas em todo lugar que você vai, sempre tem um músico local, um poeta local, um pintor, alguma coisa, uma pessoa talentosa, né? Que alguém te apresenta, né? E eu tenho esse privilégio de ir nesses locais e as pessoas querer me mostrar isso, né, a gente? Porque quando a gente vai tocar em algum lugar, sempre tem alguém, tem um fulano ali que toca, o cara quer te levar na casa dele, quer te aproximar. Isso é muito legal. Agora, Maringá é do Mato Grosso do Sul. Quem são os malditos do Mato Grosso do Sul? Helena Meirelles. Helena Meirelles, eu acho Maravilhosa. que... eu acho que é uma maldita, assim, da música. Nossa. Geraldo Roca, que é compositor do Trem do Pantanal, né, que é uma música que todo mundo acha que é do Almir Sater, mas é do Geraldo Roca e do Paulo Simões. Ele é um desses malditos. Assim, um grande compositor, um grande... o Grupo Acaba de lá também, que é um grupo folclórico lá da Mato Grosso do Sul, que são fantásticos também, né? E tem vários, cara. Guga Borba, que é o meu irmãozinho lá de Campo Grande. Então tem vários por ali. A gente encontra... Eu digo os malditos que não são reconhecidos, assim, que deveriam o reconhecimento. Eu acho também um espaço, às vezes, ele é pequeno, né? Então, para mostrar a todo mundo. Mas, às vezes, a crítica que eu tenho quanto à cultura de massa talvez seja essa. Que massifica, né? Então... E aí... Acho que daí não tem espaço para todo mundo.
E assim, eu acho que, e como a música, como a arte, ela é tão diversa, tem tanta diversidade, tem tanta regionalidade, vamos dizer assim, Sim. o Brasil desse tamanho, né? As pessoas vão fazer aquilo que tá, vão ter influência daquilo que está em redor delas, né? Ao redor, né? Então, acho que todo artista regional, artista que mora na região, ele é meio que um guardião da cultura do seu povo, do seu local. Então, e às vezes para a grande mídia, para a cultura de massa, isso não cabe, né? E é compreensível, né? Então, assim, a gente conhecer cultura, acho que é isso, conhecer os lugares, você está sempre, o artista ele é sempre essa vitrine do local de onde ele vive, né? Então, Verdade. o artista regional. Massifica e padroniza, né? Então, tem que fazer esse tipo de música aqui que o holofote chega. Cara, quanta gente... E sim, e assim, ó, eu falo que a gente vive no regime da sensibilidade. Eu acho que o artista, ele tem essa questão, né? Da sua forma de viver, da sua forma de fazer as coisas, de fazer o que deixa ele vivo, o que ele, né, falar das coisas que estão próximas dele. Então, às vezes esse artista não tem essa preocupação com essa questão como você falou, da padronização. Então aí você encontra muita gente fazendo algo assim maravilhoso. Basta você parar para ouvir, né? Você chegar num lugar aberto para ouvir, né? Para ver e sentir, né? Então você sempre vai encontrar bastante coisas. Assim. Muita gente boa, né? Muita gente boa. Nossa, como tem. Agora... o Retirada, ele vem agora como single, tá puxando alguma coisinha aí, né? Deve vir. Isso. E agora nós estamos lançando, né, pela Quarup, aqui dia 20, agora no final do mês sai o disco, né? No final do mês sai o disco, 10 canções, né? A Retirada faz parte desse pacote aí. São 10 canções. São 7 canções minhas, né? São 6 canções só minhas e tem uma que é parceria com o Francis Rosa, de Monte Verde, que é um parceiro nosso, violeiro dos bons. Tem essa do Biel, tem uma do Nilo Carvalho também, que é de Ilha Solteira. E tem uma música que é do meu baixista Manuel Xavier, que tem uma canção que é dele também. Então são 10 canções. O disco chama Na Estrada Onde o Sol Há de Se Pôr. Olha só. E assim, como tudo tem uma história, eu vou contar a história. Nós gostamos. Senta que lá vem história, né? Senta que lá vem história. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos e tenho uma filha de 4. Na verdade, as duas são duas. A minha sobrinha é como se fosse minha filha também. Então, são minhas duas filhinhas. E eu tava fazendo o disco, né? Aquela coisa de compor pro disco. E aí vendo todo dia as duas ali comigo, né? Aquela coisa. E como eu já estou ali nos 40, né? Pra frente ali. Nos 40, eu costumo dizer que eu já tô ali no topo, ali no meio-dia, né? E elas são esse sol que tá nascendo, né? Esse sol que tá chegando de manhã. Olha. E eu faço essa comparação. E eu fiz uma canção para elas que se chama Na Estrada Onde o Sol Há de Se Pôr. E aí eu sou esse sol, eu já tô ali onde o sol do meio-dia pra tarde, né? Já tá, agora é só ladeira abaixo, né? Eu costumo dizer que agora, né? Então acho que eu tô muito mais próximo desse sol que vai se pôr do que esse sol que tá nascendo. Então, mas ainda a gente tem bastante lenha para queimar. Cheio de esperança, Mas cheio de... linda a metáfora. O pôr do sol tem muita sabedoria também, né? Sim. Você já passou pelo percurso do dia ali, você já sabe. Então, o valor do pôr do sol é uma coisa incrível. Eu acredito que cada dia que passa parece que assim, eu estou melhor, eu estou me sentindo melhor. Eu faço a analogia dos anos, né? Parece que cada ano eu tô melhor, eu tô gostando de viver mais. E agora, então,
Que maravilha. Que maravilha. A gente vai tendo essa... Acho que hoje, talvez a continuidade, né? Vou continuar fazendo arte, continuar fazendo música. Acho que é algo que eu nunca vou parar de fazer. Não tem outra... Nunca consegui pensar em fazer outra coisa agora, de agora pra frente. Não tem... Né, já tem um certo tempo, né? Que eu tô assim. Mas agora, então, mais ainda. A sede de fazer, de tocar, de conhecer pessoas, né? Então, como eu tô conhecendo vocês aqui agora, é isso. E o pessoal fala, né? Que, cara, não tem como parar. Você é artista, É, artista não tem como parar, velho. Você pode tentar, agora eu vou... uma vida normalzinha aqui. Não vai, você volta. Não tem jeito mais. Faz bem. parte de você, né? bem por aí. Eu tava... ontem, antes de ontem, eu estava com um amigo meu que é artista também, ele tava meio desanimadão. Eu falei, não, é uma fase que você tá passando aí, cara, daqui a pouco, né? Daí, no final, ele já tava falando, nossa, eu tenho que fazer um disco. Não, No percurso de uma conversa já tava... Foi umas 3 canequinhas de vinho, ele já tá... Ele, não... Você não tem nada inacabado aí pra me mandar? Vamos fazer uma parceria. Tem uma música lá sua, me manda. Que já saiu de lá querendo produzir um disco. Lá da conversa que a gente teve. Então é isso, eu acho que... Caramba, Esse é o artista. Esse é o artista, não tem jeito. Agora, tem muita coisa com estrada, né? A entrevista que a gente acabou É verdade. abortando, tava na estrada ali. Sim. Né? E aqui tem estrada. A gente vai ver estrada algumas vezes aqui na sua obra. Qual a importância da estrada na sua trajetória? Então, rapaz, eu acho que tem tudo a ver. Por exemplo, a música Menestrada, que virou um álbum, Sim. que, assim, virou o nome do meu show, né? Do meu último show que eu trazia até agora. Porque agora eu vou lançar um novo disco. Vamos criar um novo show aí agora, assim. Estamos criando já. Mas esse Menestrada, eu toquei ele nos últimos 3 anos, era esse meu show, né? E o Menestrada era acho que foi a primeira composição que eu fiz e eu tive coragem de mostrar pra alguém, assim, sabe? Que tem isso, né? Você não tinha coragem antes? Eu não me achava assim um compositor e tal. Tinha uma certa insegurança. E a Menestrada foi a primeira canção que eu fiz. Na época nós tínhamos um duo, era eu, Rafael Vital, e esse duo chamava, um duo, né? Caminheiro Zé, chamava. Caminheiro Zé. E era de folk, de música regional, né? Tipo o que a gente faz hoje. E aí eu falei, vou fazer como chamava Caminheiro Zé e tal, eu vou fazer uma canção pra nós, assim, como se fosse uma música de chegança, como diz na Folia de Reis, né? Quando você aborda um lugar, uma casa onde você chega pra... E aí a música eu coloquei assim, a nossa estrada começa, em cada canto que resta, um pedaço desse chão. Aí começa ali, né? Eu faço esses versinhos, aí depois eu vou musicando e vou fazendo a música nesse sentido. E aí eu queria... Aí depois no final, como é que vai se chamar a música? Daí eu vou lá e bola essa ideia, não sei se é uma palavra que eu inventei, menestrada. Acho que sim. Que é uma... Boa. Uma menestrada é uma ideia de ser uma reunião de menestrel, ou ao mesmo tempo é um menestrel na estrada. Menestrel andante, né? Ou uma forma meio de disparada, uma forma de hablar, né? Menestreia. É verdade. É verdade. Eu nem tinha notado por essa conotação. Tem essa conotação também. Então ficou essa coisa dúbia aí, vamos dizer assim, dessa palavra. E aí ficou, né? A canção foi aceita, né? Foi muito bem aceita. Aí todo mundo começou a falar, não, é legal. E aí ficou a Menestrada, depois virou o álbum, né? O álbum de 2021 que eu lancei, o meu último álbum de estúdio. E acho que tem bastante coisa de menestrel ali, de estrada, de terra, como a gente diz lá na minha cidade, com os 2 pés dentro do brejo, né? Dizer, muito bom. Esse disco seu tá com os 2 pés dentro do brejo. Né? Ótimo. Aí, que ao mesmo tempo, né, a gente chama de música brejeira, né? Sim.
Então ficou isso. Esses dias me perguntaram, esses dias não, sempre estão me perguntando que tipo de música que é a sua música que você faz. Eu sempre tenho dificuldade para responder, né? Porque eu falo que é música regional, aí tem gente que fala, não, isso aqui é folk, né? Uhum. Então fica nessa coisa, não sei o que é. Não, isso é música popular brasileira, né? Música popular MPB, né, vamos dizer, né? É um grande guarda-chuva, né? Que a gente está ali debaixo. Então, eu costumo... Então, fica com essas indefinições. Mas é isso. Acho que eu falo que é música regional, música brejeira. Mas e essas indefinições fazem parte do Brasil, né? Não tem como, né? Não tem como. Uma composição minha chamada Morada do Sossego. O sol raiou e despertou-me do sossego. Só tenho agora o cantar dos bem-te-vis, enquanto eu faço uma oração, um desapego. O sul lá fora a voar das juritis. E quanto mais eu me aproximo da varanda, sinto o cheiro do perfume dos jasmins. E pela fresta da janela entra o sol, o seu primeiro manifesto só pra mim. Minha peça agora é dar de comer as galinhas, tirar o leite da vaquinha Magali. Quando no rádio a hora certa uma canção, enquanto encosto a barriga no fogão. Não tenho mais o que dever pelo meu dia, me resta rede, sombra fresca e água fria. E quando a tarde vai avermelhando o céu, vou contemplar o pôr do sol e a calmaria. E aí, e o que é legal, que eu acho lindo na música, assim, quando eu vejo algum artista regional se apresentando, é que o cara... Você pega qualquer dupla, caipira, qualquer lugar, você vai ver um show deles, e é algo que sempre me intrigou muito. Eles tocam vários ritmos num show só. Aí... porque é difícil você ver num show pop, por exemplo, num show assim, que é mais ou menos, você vai saber, praticamente vai ter uma variação ali de 3, 4 ritmos, né, no show. Já um show regional, eles tocam muito ritmos, né? Então, assim, e como a viola tem muito sotaque, muita coisa de afinação, e da forma de tocar, e é algo feito por um caboclo que criaram isso, né? De criar até a própria viola, de criar as afinações, criar as formas de tocar, né? Então, você chega num show, numa dupla caipira, ele vai tocar desde... isso aqui é um cateretê, esse aqui é um pagode de viola, esse aqui é uma guarani, esse aqui é uma toada, então vai. E eu sempre achei isso fantástico. Assim, é algo que eu levo no meu show, assim, num disco meu, eu sempre quero fazer... quando eles perguntam, mas de que região que eu sou regional? Eu falo, olha, o meu sertão tem 7 mares, assim, então ele vai...
Eu falo que assim, ele tá sempre nordestinado, né? Uhum. Sim. Vamos dizer assim, a minha música ela tá sempre nordestinada. Porque ao mesmo tempo que eu faço canções ali da minha região, ali do Mato Grosso do Sul, né, que são as músicas de fronteiras, os chamamés, as polcas paraguaias, as guarânias, ao mesmo tempo tem sotaque de música mineira, né? Tem coisa de folia de reis, né? De reisado. Eu até frevo eu tenho, né? Não. Shot, frevo, baião. Então, eu costumo fazer essa questão trazer essa música que a gente chama desse Brasil de dentro, né? Uhum. Então é isso, é os dois pés no brejo mesmo. Assim. Ele tinha citado na outra entrevista que não está disponível. Quem sabe, né? Põe para membros. Eu tinha falado do Brasil real e oficial, aquele papo do Machado, Isto. né? Porque o que acontece? Quando a gente está falando de cultura popular, eu lembro da frase do Machado de Assis, né? Ele dizia que existia o Brasil real e o Brasil oficial. O Brasil real é esse Brasil da cultura popular, né? Sim. Que é lindo, que é maravilhoso, que é o que o povo faz, né? Tudo aquilo que o povo faz. E já o Brasil oficial é esse Brasil burlesco, né? Esse Brasil chato, burlesco, né? Ele usava essa expressão, Ele usava né? burlesco. E depois isso, o Ariano Suassuna, né? Ele enfatizava sobre isso, né? É algo que até eu estava vendo um vídeo esses dias do Ariano Suassuna, ele dizendo, né? Que naquelas aulas shows que ele fazia, né? Nas universidades, tudo, aí perguntaram essa questão para ele, né? Da questão do Brasil real e o Brasil oficial. Ele fala, o Brasil, ele cita Canudos, né? Canudos era o Brasil real e o Brasil oficial era o exército indo lá massacrar né? Então ali ele consegue fazer uma analogia, consegue fazer uma forma de explicar muito fácil, né? Que acho que para qualquer um vai entender o que é a diferença do Brasil real com o Brasil oficial. Nossa. Então é isso. Nossa senhora. Maravilhoso. Mas aí 2021 ainda teve o ao vivo, né? Teve o show livre que saiu. Isso, nós fizemos o show ao vivo no show livre, né? O ao vivo no show livre. Foi dentro da pandemia, aquela questão toda, nós, assim, sem tocar, né? Aquela coisa terrível, né? Eu falo que hoje, né, a gente divide o nosso tempo, né? Entre antes da pandemia e depois da pandemia, esse tempo. Verdade. E vocês estavam falando isso aqui antes, né? No tempo da pandemia a gente fazia live, né? Aquela coisa. Nós fizemos muita live, né? O pessoal até brincava, né? Que tô com medo de abrir a porta do banheiro e encontrar uma live. Tava tipo isso, né? Tava. Eu lembro porque esgotou todos os bares, lugares, não tinha... Parou tudo, né? Aquela coisa de estar ali na esperança de tomar uma vacina no braço, de voltar para a vida aqui fora. E foi um momento de muita angústia, né? De perdas, né? Assim, Nossa. Foi algo muito... que eu nunca imaginaria passar por isso na vida, né? Acho que ninguém imaginaria. E nós fazíamos muitas lives para arrecadar grana, para isso, para aquilo. Né, deixava ali a chavezinha Pix ali embaixo, um QR Code. E aí numa dessas eu recebi um convite para vir tocar no show livre. Foi através do Charles Leandro. Olha. Ele faz aquele como é que chama, Pel? Conto das Tribos. E ele é um cara que ele é amigo da Pérola. Aí ele entrou em contato com a Pérola e falou, cara, o Maringá não quer vir tocar com show livre, uma coisa assim, sabe? Foi um convite através dele, que arrumou pra gente lá, e nós viemos. E assim foi algo legal, assim, porque dentro da pandemia você fazer um show, né, com a sua banda, lógico, com todos os cuidados possíveis. E aí virou um álbum, né? Foi algo assim maravilhoso que aconteceu. A vontade de tocar, de estar um tempão sem tocar e fomos lá. Deve ter sido muito marcante, né? Foi marcante, foi muito marcante. A viagem nossa pra cá e foi tudo marcante, assim, foi bem legal.
E como que você tava quando estourou a pandemia? Você tinha coisas para fazer que você teve que cancelar também? Ah, Como sim. é que foi? Por exemplo, o álbum do Menestrada, quando estoura a pandemia, nós estávamos começando a gravar. Nossa, E era para sair naquele ano, né, no 2020. 2020. Aí nós tivemos que interromper e só voltamos a gravar depois, porque o álbum sai em setembro de 2021. Então nós voltamos a gravar daquela forma também, com todos os cuidados, de não dava para levar todo mundo pro estúdio, e tinha que ser um por um, né? E é um mais outro. E aí fomos, porque daí os músicos que tocaram no meu disco, mas a maioria são tudo de lá mesmo, né? E eu gravei tudo tudo por lá. E aí conseguimos gravar em 2021 e sair em setembro de 2021. Nossa. Então foi isso. Então, assim, eu tô falando do álbum, né? Mas teve mais coisas, assim, né? Shows que teve que cancelar, né? Os bares que a gente tocava sempre por lá, que dá uma renda mensal, né? Nossa. Cai tudo. Então, o processo foi bem doloroso, assim. A pandemia é algo muito marcante. E a gente não fazia ideia de quanto tempo ia levar, né? O Porque pior o é problema isso, era né? esse. Era isso. Porque as previsões eram piores do que de fato foi. Porque falou, Sim. gente, passar uma vacina dessa, nossa, demora. Foi. Meu, E demorou, hein? demorou. Demorou além do que devia, né? A gente sabe de todo do processo da negligência que teve, né? Ah, aqui no país foi triste. Foi Aqui triste. a gente deu azar 2 vezes. 2 vezes. Tinha exemplo para seguir, né? De outros países. De chegar a ter mais de 700 mil pessoas morrerem, Não, né? tá louco. De ser, dos países que mais morreu gente, né? Absurdo. Absurdo. Agora, eu separei algumas canções, 2 canções do Menestrada que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. O Canto para a Estação Saudade e a Três Águas. Canto para a Estação Saudade é uma canção que eu fiz em homenagem a uma praça lá de Três Lagoas. É uma praça que foi a cidade emancipada em 1915. Então essa praça foi criada nessa época. E no começo chamava Praça da Estação, Praça Central. Depois ela se torna a Praça da Bandeira. E como a cidade nasceu através da linha do trem, né, que passa a linha de trem de Bauru a Corumbá, como a gente chama, a Noroeste Brasil que chamavam, né? E ali trouxe muito progresso, vamos dizer assim, para Três Lagoas nessa época, né? Assim, a linha passa e logo em seguida nasce a cidade. Já existiam as pessoas que moravam lá, lógico, as fazendas, já tinha um lugarejo. Mas a linha passa por aquele... E várias cidades foram criadas assim no estado. Então passa a linha e depois tem a ideia de, como já tinha um conglomerado maior de gente, cria-se a cidade, né? Faz o perímetro central ali, né? E cria essa praça. E era ao lado da linha do trem, na estação. Então, eu chego lá em Três Lagoas agora em 2012. Então, tem 13 anos que eu moro lá. E aí eu via muitos relatos, da praça. Porque em 2006, uma antiga prefeita de lá, eu não vou falar o nome, né? Ela baixaram um decreto lá e tudo, vamos mudar a praça que tá muito antiga, né? Tipo assim, um patrimônio histórico, né? Não tá muito antigo isso aqui. Tá muito antigo. Vamos derrubar e vamos modernizar isso aqui. Foram lá e quebraram toda a praça e com um projeto de lei, né? Com grana lá e fizeram a outra praça. E aí teve muito, assim... muita gente ficou lamentando, né? Teve vários protestos, assim, né? Vamos dizer. Na época também disse que teve. Mas a população não conseguiu se organizar o suficiente para ter barrado, não conseguiram. E aí tem aquela questão de falar da praça, todo mundo. Até hoje, porque ela mudou o nome da praça, virou o nome do pai dela, que tinha sido senador, que era uma pessoa, uma figura da cidade, um dos... Vamos modernizar, vamos botar o nome do meu pai. E era um dos, assim, um dos caciques da cidade, né? No interior tem muito isso
essa coisa coronelista, né? Verdade. Aí colocaram o nome do pai dela e tá. Só que até hoje as pessoas chamam de Praça da Bandeira. Não adiantou. Não adiantou. Não pegou. Tem uma estátua do pai dela lá, tem tudo, mas falam Praça da Bandeira. E falam, nossa, a praça era tão bonita, porque tinha árvores lá não sei de quantos anos. Nossa. E todo aquele processo, né? O coreto, a fonte, né? Aí tem aquela questão, vou lá, quando eu dei o primeiro beijo. Ah, tem uma questão afetiva também. Tem. Aí tem o lance das pessoas ficarem na praça esperando o trem parar. E quando o trem parava na estação, todo mundo corria para ver. Porque o trem ficava parado, acho que era 40 minutos lá. Porque tinha um processo de manutenção, não sei como se chama isso. E aí, esses 40 minutos, as pessoas iam lá ver quem estava chegando, quem estava indo, né? Aquela coisa, quem estava embarcando, quem estava descendo. Ou quem parava ali mesmo um pouquinho. Dava tempo da pessoa descer lá e tomar um sorvete, voltar, aquela coisa. E em frente à praça também tinha um cinema. Então assim, tinha todo esse lance, esse glamour que as pessoas falam da praça, assim, falam com muita nostalgia, né? Um saudosismo, né? E aí eu ouvindo essas histórias, falei, cara, eu vou fazer uma música pra essa praça. Aí chama Canto para a Estação Saudade, né? Praça da Bandeira, eu começo falando assim, já enrolei minha bandeira, né? Já enrolei minha bandeira e os encantos de menino, me livrei dos pergaminhos e das amarras do passado. E aí o refrão, né? Hoje o trem não passa mais, né? Lá tiraram o trem tudo. E aí no refrão pois o trem já deu partida, foi levando o seu passado, o seu legado. Então tô falando sobre essa questão de derrubar, né? Tá muito velho, né? E construir uma coisa mais moderna e matar a história, né? Matar a memória das pessoas. Mas a gente sabe que isso está sujeito em qualquer lugar, né? Então, Pois é. Demais. Quantas praças da Bandeira já não foram destruídas por aí, ai. né? E para construir algo mais novo, mais moderno, vamos dizer assim. É verdade. E homenageando um grupo pequeno também, né? Sempre. Né? E a Três Águas? Três Águas é uma canção que eu fiz lá para Três Lagoas. É conhecido como a Cidade das Águas, né? Então tem Três Lagoas, né? E aí tem o Rio Paraná, que faz divisa de estado ali, né? São Paulo e Mato Grosso do Sul. E tem vários outros rios que desaguam no Paraná. Né? O Rio Sucuriú, que é um rio importantíssimo, que banha toda a costa leste do estado. Rio Verde, Rio Pardo e tantos outros córregos ali, né? Que tem esse complexo da Cidade das Águas, né? E aí quando eu chego em Três Lagoas, eu falo isso, que eu acho que talvez o lugar que eu mais morei, assim, mais tempo, foi ali onde eu tô morando hoje. Então, assim, acho que criei uma raiz ali legal, assim, e gostei muito desde quando eu cheguei, de estar ali. E estou gostando até hoje, lógico. Então tem esse lance da questão do meu lugar, de ter chego, né, de ter encontrado e beber dessa fonte, né, da cultura popular, do estado e do povo desse lugar. Então é uma homenagem que eu faço, né? Eu andei por tantos outros lugares, né? Morei em tanta casa que nem me lembro mais. E hoje tá nesse local, nesse lugar que é o meu torrão, o lugar que eu tomei pra mim, né? Pra eu morar. E acho que eu tô construindo uma história legal lá, assim, sabe? E me sinto esse guardião da cultura, Não, com da certeza. cultura popular do meu lugar. Então, eu me atrevo a dizer isso, né? Eu acho que é bem por aí. Com certeza. Próximo álbum? Próximo álbum é o Cantigas de Poleiro. Esse é de 2017, né? Nossa. Esse foi o primeiro disco solo, né? Eu já tinha lançado um outro álbum nesse outro projeto que eu falei pra vocês antes,
do Caminheiro Zé, né? Lá, Uhum. que é um projeto antes do Cantigas. Aí o Cantigas foi o meu primeiro álbum mesmo, né? Primeiro álbum tem 11 canções, que eu acho assim, é um álbum bem artesanal, né? Algo foi feito bem... Ele é quase voz e violão, assim, sabe? Algo gravado tudo em 2, 3 dias, assim. Vamos lá pro estúdio, vamos gravar. E tem, lógico, tem eu digo, é quase voz e violão, porque eu toco em todas as canções, eu canto todas as canções. E aí tem, assim, um arranjo de violão numa música, uma viola na outra, uma sanfona, Uhum. né? Uma percussão. E é isso, ele é bem artesanal mesmo. E é um álbum muito importante, porque eu carrego essas músicas até hoje, né? São canções assim, por exemplo, tem a Morada do Sossego, que ela chegou até a tocar, veicular na novela Pantanal. Então, assim, tem um grande apreço por esse álbum. O Guito, né, que fez o Tibério na novela, e ele começou a tocar essa canção nas rodas de viola que tinha lá dentro, né? E aí entrou em algumas cenas, assim. Depois ele gravou, né, essa canção. Aí ele foi em todos os programas da Globo e tocava. Que legal. Foi no Altas Horas, foi Beleza. em todos os programas que ele ia, ele tocava a minha canção, que era a música de trabalho dele. Então, isso foi muito legal pra mim, assim, de ter a música estando em vários outros lugares que antes sozinha ela não conseguiu ir, né? Uhum. Então, por exemplo, tem Um Olhar para as Formigas, que eu acho que é uma canção bem emblemática também. Que tá Foi nesse... uma que eu gostei muito. Eu Tá aqui. Perguntar sobre o olhar para as formigas. Então tem várias. Tem a música que eu fiz em homenagem à minha mãe também, a Maria José, que tá aí também. Tem várias outras. E são, assim, das 11, eu acho que no meu show que eu fiz até agora há pouco, até agora, 7 canções eu tá no show, sabe? Até hoje, né? Então, a Morada do Sossego foi gravada o Guito gravou, o Francis Rosa gravou, tem umas 4, 5 gravações já, né? Assim, talvez seja a minha música mais conhecida. E é isso. Então, vamos? Sim. Um Olhar para as Formigas e Come Língua. Come Língua. Que, na sequência, as duas eu achei muito curiosas. Então, Um Olhar para é um álbum também que, como eu me remeto muito, assim, era um álbum que, na verdade, eu queria fazer para um álbum de música. A ideia inicial era para ser um álbum de música infantil. A ideia inicial. Aí, eu conversando com uma grande amiga minha, que até já faleceu, e ela é professora de letras e tal, e um dia conversando com ela, né? E ela falou, cara, isso não existe, cara. É música infantil. É que a gente que empurra nas crianças, que acha que tem a música. A criança, ela tem às vezes ela escolhe a canção que ela quer ouvir, porque a gente que tem essa questão de falar, não, isso aqui é música para criança, isso aqui não é música para criança. Falou, desencana disso. A separação é nossa. E aí ela me falou isso, sabe? E isso que me abriu. Ela falou, então faça pra sua criança. Ela me diz isso. E aí tanto é que a capa do álbum é uma foto, minha primeira foto em vida, assim. Eu tô com 9 meses de idade naquela foto. Olha. E ela tem até hoje uma Polaroid, que na época namorava num sítio assim, e passava. Minha mãe conta, né? Que passava com esse fotógrafo que passava tirando foto. Ela, ai, meu filho não tem nenhuma foto ainda, tá? E eu já tava com 9 meses, já tava dando uns passinhos. Ela coloca uma cadeira na frente de casa, assim, um jardim que ela tinha lá, e pega o tapete um tapete, né? E coloca na cadeira, e eu fico em pé. E eu tô assim em pé. E essa foto. Então eu pego essa foto e ela vira a capa do álbum. Eu tô com 9 meses. Eu acho que é o meu primeiro palco, o meu primeiro puleiro, vamos dizer assim. E então, assim, eu coloco essa questão da cantigas de puleiro como se fosse o início, né? O despertar, né? Né, de puleiro que pode ser um galo, né? Como dizia o
o Belchior vivo de canto e de beleza, como um galo. Como um galo. Ou pode ser os passarinhos de manhã ali, né? Fazendo as suas cantigas e todo esse processo. Então, esse é o Cantigas de Puleiro, ele nasce daí. E aí, agora voltando para um olhar para as formigas, eu tinha o hábito de ficar brincando, né? Quando criança, me remeto isso, né? De ficar brincando no quintal de casa, aquela coisa de ficar brincando fazendo aquelas fazendinhas, com pedrinha, com coisa assim. Passava horas debaixo do quintal da minha avó, da minha mãe. E aí, eu me lembrando da minha avó e da minha mãe, assim, porque antes disso eu tinha lido um artigo, assim, o título era Minha Avó Foi Pego a Laço. Eu tinha lido alguma coisa nesse sentido, um texto. Minha avó foi pegar laço. Porque era de uma socióloga, né? Eu não vou lembrar o nome dela. E ela fala dessa questão comum, como antigamente tinha isso, né? Dos fazendeiros pegar as meninas indígenas, novinhas, e levar para trabalhar dentro das fazendas, ou até em casas de pessoas na cidade como serviçal. E aí lembrei da história da minha avó, que a minha avó tinha vindo de Minas Gerais e tinha que trabalhar numa roça de café no Paraná. Encontrou meu avô, que também trabalhava de lá, que meu avô era baiano. Aí se encontraram nessa roça e os dois tiveram um caso, né? Aí casaram, tiveram 14 filhos e nasce minha mãe. E aí eu lembrando disso, aí lembrei de uma história que a minha mãe contava também, que a bisavó dela, contando assim, a gente era bem pequena, a bisa tá caduca. Porque a bisa tá caduca. Aí depois de adolescente eu fui descobrir que era mal de Alzheimer, né? Nossa. Ser caduco, né? E aí então eu crio esse refrão pensando nisso. Tipo, se um dia eu tiver Alzheimer, pensando assim, e eu quero me lembrar disso, né? Da minha avó, da minha mãe, dessa minha questão da minha criança, do tempo em que eu brincava com as formigas, né? E aí o refrão fica, né? Dos meus farrapos de lembrança, estarei sempre com você, né? Estarei com você. E esses farrapos de lembrança talvez sejam esses flashes, né? Que às vezes... Os lapsos de memória. Lapsos de memória, Então nasce disso aí, é um olhar para as formigas, né? Nossa, Nasce maravilhoso. Que lindo. E o Comilíngua? O que é o Comilíngua? O Comilíngua é um folclore lá do Centro-Oeste. É de um menino que mentia muito, né? É um folclore de lá que ele mentia muito. E aí joga, assim, a família, a mãe, joga uma praga, que o moleque mentia demais. E aí ele vira esse monstro, né? Que daí ele vai pro meio da floresta e tal, não sei o quê. Ele vira esse monstro que come a língua dos animais. Então, assim, o folclore basicamente é isso aí. E aí, quando aparece animais na floresta, em qualquer lugar, no pasto, faltando a língua, né? Como inventaram o chupacabra. Sim, é mais uma das lendas. Mas a história é dessa pessoa que mente, esse menino que mente, né? Então a música fala disso, né? Deixe de mentir, nariz comprido. As paredes têm ouvido, você vai ter que explicar. Então eu faço essa homenagem ao Comilíngua, né? Desse folclore, vamos dizer, lá do Centro-Oeste. Agora, você falou essa primeira foto, seu primeiro puleiro ali e tal. Como foi o alvorecer, né? O nascer do sol do Maringá até chegar à sua vida artística. O que te pegou? Como é que foi a sua trajetória? Até chegar à vida artística, você fala lá desde quando Rapaz... Nascer do sol. Então, e assim, eu fiz muita coisa, né? Eu nunca fui muito bom de escola, né? E assim, também teve o percalço, assim, da gente ter que trabalhar também, né? Eu acho assim, a minha infância, a gente sempre teve que trabalhar muito, andar muito, tudo era muito longe. Andar, trabalhar, ajudar a família e todo mundo teve que trabalhar desde muito cedo. E lógico, e assim, a música, a questão artística sempre esteve muito próximo de mim, né? Assim, de eu ir nos lugares e
ficar fascinado quando eu ia porque eu morava na zona rural, isso lá no Mato... Porque eu nasci no Paraná e eu vou para Mato Grosso, divisa com o Pará. Então eu moro ali dos 6 anos, 7 anos até meus 17. Então a lembrança que eu tenho muito forte, assim, quando eu volto pro Paraná, né? 17 para 18 anos eu volto pro Paraná. E então eu tenho muito essa lembrança de ir nos locais, finais de semana, o povo tocando sanfona, aquela coisa de... Sempre tinha uma viola caipira, uma sanfona e tá, violão, aquela coisa de povo cantando. Folia de reis, de chegar nas casas, porque chegam de noite, qualquer horário, né? É uma coisa louca. Então, assim, eu tenho essa vivência de... Isso sempre me deixou... Foi muito forte pra mim, assim, desde sempre. Mas eu nunca achei que eu conseguiria fazer isso. Porque eu lembro que com 12 anos, eu já tocava um pouquinho de violão, assim, sabe? Mas foi sempre algo que me intrigou muito, porque a gente tem a visão do artista, esse artista que sobe no palco, que vira pirueta, que é desinibido, que é tudo, né? E ocupa todos os lugares. E eu sempre fui muito tímido, né? Muito tímido. Aí era algo assim, alguém que mora lá na roça, que vai chegar um lugar maior, sempre me deixou muito travado. E eu só vou ter coragem de fazer música depois de adulto, né? Depois que você vai conhecendo. Acho que conhecimento ele é tudo, né? E aí você vai conhecendo, porque às vezes o que te chega de música quando nessa idade, igual eu tô te falando, de arte, ela é muito restrita, como a gente tava falando da cultura de massa, né? Chega aquilo ali, não, artista é isso aqui, ó. Né? Então ali tem um padrão pra você seguir. Se você não se encaixar naquilo... E aí depois, quando você começa a ouvir da minha adolescência ali, assim, já entrando na vida adulta ali, que eu vou conhecer o mundo, né? Que eu saí de casa, fui conhecer o mundo, conhecer... Que aí eu fui percebendo que, não, mas tem mais coisas aqui. Mas por que nunca me falaram isso antes? Por que nunca me mostraram? Tava escondendo ouro. Tava escondido. E assim, eu sei que, tipo, dentro da minha comunidade, do meu ciclo familiar ali, eles não têm culpa disso, sabe? Não, com certeza. É algo, né? Por exemplo, meu pai me apresentou muita coisa legal, a minha mãe, tudo. Eu, assim, meu pai tinha umas questões os tipos de música que ele ouvia, né? Então era muito legal. E aquilo que o pessoal fazia na comunidade era assim, não, aquilo ali é um entretenimento. O cara é artista, mas ele é artista nas horas vagas, mas ele tem que trabalhar, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E aí a gente cresce com esse processo. Só depois que eu fui descobrir que dava para pegar um violão e fazer uma coisa no meu tom, do meu jeito, da minha forma. Acho que isso foi revelador, né? Como eu tava até lembrando do Geraldo Azevedo, ele fala assim, eu sempre quis ser artista, aquele que tá sem o violão, né? Aquele que vai pra frente do palco. Aí ele disse que... Não, aí me identifiquei muito, né? Do lance dele com o violão, né? Mas ele viu que não, que ele tinha que tocar com o violão dele, né? Então você não consegue ver o Geraldo Azevedo sem o violão dele. É verdade, né? Verdade. É algo... E ele falou que até... Porque meio que a banda segue ele, né? O lance do violão. E tem vários artistas hoje no Brasil, você pode citar vários, que o violão é o centro da coisa, da banda toda. Tem o violão dele e tudo que vem em volta ornamentando aquilo, né? E comigo aconteceu a mesma coisa, né? Eu ir percebendo isso, mas de forma tardia. Mas foi a tempo, né? Sim, claro. Mas eu fiz bastante coisa antes disso, né? A gente fez bastante coisa. Joguei futebol, né? Fui pro mundo do futebol. E depois que eu volto pra música, assim... Mas jogou futebol, quase foi profissional ou não? Não cheguei a jogar profissionalmente. Chegou a jogar profissionalmente? Cheguei a jogar. Mas, assim, não fui... Eu costumo dizer que eu fui um operário do futebol. Como a grande maioria, né? Então, não cheguei a jogar em time grande, assim, tá, e tudo. Mas vivi um tempo, assim, do futebol. Aí só depois eu vim pra música. Isso é engraçado, né? Porque eu sempre falo, pessoal, a gente até pro futebol, a gente acha que tá todo mundo ganhando muito ali, porque a gente vê os times grandes, grandões e tal, mas tem muito time no Brasil e tem muita gente
trabalhando. E fora do Brasil, né? É muita gente, cara. É uma coisa de louco. uma coisa de louco. E quando foram as primeiras composições? Até chegar a que você falou, essa eu vou... O Celso Biafra fala que composição olha, é um termo meio... É igual você ter uma espinha na bunda, só você sabe. É só você sabe que tem. Muito bom. Se você não mostrar, Não adianta. vai ficar lá e Quem vai ficar sabendo? ninguém vai ficar sabendo. Aí, O Celso Biafra é isso. eu já ouvi ele dizendo isso. Uma espinha na bunda. E aí eu tinha umas composições que ficavam guardadas, 7 chaves no meu caderninho ali, né? O hábito de ficar escrevendo alguma coisa, alguma ideia, e ficava lá guardado. E aí, assim, em 2012, por aí, que eu comecei a mostrar. Foi daí pra cá. Aham. 2012. Foi tardio, assim, Guardou mas bem guardado. bem guardado. Aí, dali pra frente, né, assim, foram nascendo outras e outras. Mas eu sempre admirei muito o lance de compor, assim. Eu acho o compositor, né... Sei que a música, ela tem, né, lógico... ela tem todas as outras importâncias, né? Mas eu acho que a composição é algo, né? É algo... Acho que é único, assim, sabe? Eu acho que é o mais difícil fazer, sabe? Se bem que hoje estão falando, assim, a gente está com... O pessoal tá falando muito que a gente vai perder esse espaço para as IAs da vida, né? Você acha que vai? Rapaz, eu ainda não parei para pensar. E eu acho que não, porque acho que música é emoção, né? Você colocar a sua verdade. Eu acho que a IA é uma coisa fria, né? Não sei. Posso estar falando bobagem, que eu até não tenho tanto conhecimento. Mas as coisas que me mostraram até hoje, dá pra ver na cara que é IA, sabe? Não tem nem... não tem nem como, né? Então, mas não sei. Agora... Porque a música tem isso, né? Eu acho que o compositor, ele passa uma verdade ali, uma emoção, uma coisa algo que ele tá vivendo, né? Então, é muito... Acho que é muito visceral, é isso, é algo que vem orgânico mesmo. Tudo que você explicou lá, da mudança de nome da praça, reconstrução, Exatamente a o que eu ia construção falar. disso tudo, né? Nunca, como, né? Só um ser humano que pode olhar para aquilo e falar, poxa, é importante falar disso, Sim, né? porque criar do nada uma coisa banal, acho que... A máquina não vai entender o porquê que é importante. Exatamente. Por que é importante esses dados, né? A estação saudade, aquilo que ficou, né? O trem que não passa mais. Sim, Não são dados, né? Não é número, não é 01. eu acho que tudo... tudo conta-se uma história, né? Tudo tem uma história por trás. E acho que quando não tem, é algo meio, né? Que passa rápido, que não toca. Eu acho que a música, a arte, ela tem essa questão de tocar, né? As pessoas, Sim. das pessoas trazer para si, né? Fazer a própria interpretação. Sim. Que tem muito disso, né? Que é maravilhoso, né? Não é mais sua, né? Quando Não. sai da sua mão. Tem muito isso. Agora você teve assim você sente que teve uma relação de você julgar a sua composição, de olhar e falar assim, ai, tá ruim, e só quando você... Foi isso que deu coragem de mostrar ou foi outra coisa? Até para eu ter certeza, porque a gente nivela as coisas muito por cima. Não tá no nível do Caetano, né? É tipo isso. Não tá no nível, né, desses grandes que a gente tanto admira, gosta, né, de vários. Eu falava isso direto, um dia que eu fizer alguma música parecida com essa, eu vou me sentir satisfeito, sabe? De ter isso, né? De ter esses parâmetros, né, vamos dizer, de nível de qualidade, assim, vamos dizer. Então, aí quando eu mostrei
Eu peguei uma tática, né? Vou mostrando para as pessoas mais próximas. Né? Aham. Mostro para um, mostro para outro. Aí eu fui criando coragem. Coragem, assim, de mostrar as minhas canções, né? Então foi isso. É muito louco esse lance de... a gente nivelava por cima, Aham. mas, por exemplo, vamos supor o exemplo do Caetano. Você fala, putz, mas o Caetano, a música é tão bonita, tão boa tal. Aham. Mas quantas músicas não ficaram no meio do caminho até ele chegar naquela que foi sim. publicada também? A gente nunca pensa nisso, né? Isso nunca pensa, só pensa no Chico Buarque pronto, né? No Belchior pronto, né? Quantos rascunhos... Não foram rasgados. É É bem por aí. E até quando se grava-se um disco, né? A gente tá falando a gente estava falando agora há pouco de vários discos clássicos aqui. E até pra gente, quando eu costumo dizer que eu não consigo contar uma história por uma música só. Às vezes consigo, igual essa música da Praça Estação Bandeira, como a gente tava falando antes. Lógico, tem cada um tem umas historinhas, mas o complexo, né, do disco todo ali, eu acho que ele sempre é uma etapa da sua vida, é um momento, tem um título, né, tem essa história mais completa, né? Uhum. E tem até a sequência de como a gente coloca a música, tudo é pensado, Sim. né? Não, no começo, meio e fim. Um disco a gente consegue contar uma história completa, né? Já um single só, uma música só, muitas vezes você não consegue, né? Ou passa uma mensagem, mas uma mensagem menor, vamos dizer assim, é um capítulo só. Já um disco você consegue contar a história completa. Então eu tenho muito isso. E aí tem a questão do disco, como eu tava falando antes, que tem algumas músicas que ficam para trás, né? É verdade. Que você lembra de uma ou duas músicas daquele disco, às vezes 3, a não ser que você for um estudioso que pega tudo e ouve tudo um cracudo. Cracudo dos discos. Mas assim, pra gente passa batido, né? Várias vezes eu vou lá mexer nas coisas e acho, putz, essa música aqui, como é que tava aqui, né? Que a gente não sabia. E tá nesse disco, eu não lembrava. E tudo isso. E com a gente acontece isso. De você gravar um disco e até a gente esquece das músicas que tá lá, né? Às vezes já aconteceu disso de me pedirem pra tocar uma música, assim, que é um lado B do meu disco, eu não lembrar a música. Não lembro. Mas a música é sua. Eu falei, cara, eu só toquei no dia que eu gravei. Nunca mais toquei. Se voltar aqui outro dia, eu toco, eu tiro e toco pra você. Tem que ensaiar, não vai sair assim, não vai sair, não. De cara não dá. É desse jeito, cara. Carlinha. Pode mandar. Pode mandar? Pode mandar. Maringá Borghetti. O que você acha da música brasileira hoje? Música brasileira hoje? Eu acho que tem bastante gente boa, muita gente fazendo música. Hoje a coisa tá pulverizada, né? Vamos dizer assim. Muita gente tem condições hoje de gravar, de fazer música, né? E o que assim, talvez a crítica que não só eu faço, acho que muita gente faz, é a questão de não enxergar a música como algo assim muito diverso. A música para mim é algo assim, é de uma diversidade tão grande. Acho que eu ouço muita coisa. Eu gostaria que as pessoas ouvissem muita coisa também e tivesse esse espaço como o espaço que vocês estão me dando aqui hoje, e acho que para tantos outros artistas independentes, seja isso, porque tem muita gente fazendo coisa boa, muita gente mesmo. E aí basta que a gente seja um pouquinho mais curioso, né? Eu sei que a gente não vai conseguir ouvir todo mundo, mas só que eu acredito que tudo é pesquisa hoje, tudo é conhecimento, né? E só vai agregar, né? Só vai agregar para sua vida, para o seu conhecimento, para tudo. Ouvir bastante coisa, procurar bastante coisa, que tem muita coisa por aí. Muita gente boa, muita gente boa.
Muita gente boa, né? Muita. Inclusive... Fala assim, olha eu aqui. Pensamos juntos. Inclusive, Maringá. Pois é. Cara, obrigado Eu que agradeço. pela sua presença, né? Que sucesso. A presença que foi necessária. A gente falou, não, foi necessário. cara, temos que fazer essa conversa porque vale muito, muito, muito a pena. Obrigado pelo seu talento, pela sua composição, pela sua música e sucesso pra nós, meu irmão. Eu que agradeço. E a hora que vocês quiserem que eu volte, é só falar o dia, a hora e a roupa. Semana que vem tá de boa? Nós estaremos de volta. A porta tá aberta. Se tiver em São Paulo, estiver lançando coisa, se quiser mostrar Sim. coisa, Maravilha. venha. E volte sempre mesmo. E obrigada pelo bate-papo aqui, pela bagagem cultural que você trouxe aqui pra gente. Muito legal. Desde o almoço, a gente já tá absorvendo várias coisas aqui. O bichinho não é fraco, não. Mas valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Uma canção minha chamada Um Olhar para as Formigas. Quando meu olhar era pras formigas, histórias pra contar de uma lenda antiga e as asas pra voar, a flecha benzida, um colo pra embalar as suas cantigas e a lenha pra queimar na fogueira da lida e uns versos pra rimar com o sal da vida. Os meus papos de lembrança estarei com você. Os meus papos de lembrança estarei com você. Quando aqui chegar, não fale da partida, se rir ou se chorar. Fale da corrida, de um tempo de cantar canções esquecidas. Se puderes não ir já, te sirvo outra bebida, te faço não sonhar com a verdade da vida, te deixo aquele olhar quando era pras formigas. Os meus papos de lembrança estarei com você. Os meus papos de lembrança estarei com você. Quando aqui chegar, não fale da partida, se rir ou se chorar. Fale da corrida, de um tempo de cantar canções esquecidas. Se puderes não ir já, te sirvo outra bebida, te faço não sonhar com a verdade da vida, te deixo aquele olhar quando era pras formigas. Os meus papos de lembrança estarei com você. Os meus papos de lembrança estarei com você. Os meus papos de lembrança estarei com você. Os meus papos de lembrança estarei com você.
obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. Não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. E se você puder e quiser, considere ser membro do canal para dar aquela força para nós, tá bom? Até a próxima.